Bom dia, queridos alunos. Então, vamos a mais uma correção. Bom, primeiramente eu vou começar com uma frase bem interessante que coincide com os dias que nós estamos vivendo, né? Dias difíceis. E a frase é a seguinte: nesses tempos de céus de cinzas e chumbos, nós precisamos de árvores desesperadamente verdes. Mário Quintana. Ou seja, nesses dias de luta, aflição, nós precisamos de alento, né? Nós precisamos de algo para nos agarrar, né? E ter isso como certeza. Então, vamos lá. O descritor na qual eu vou corrigir as atividades é o descritor D9, reconhecer gêneros discursivos. E esse descritor, ele está muito presente em várias questões, né, das mais diferentes formas. O que se pede nessa aula? Se pede que o aluno ele possa identificar o gênero textual a qual um texto pertence. Ele busca que o aluno consiga relacionar o texto com suas condições de produção e seu contexto socio-histórico e a circulação. Ele busca com que o aluno possa analisar gêneros textuais atuais presentes em campanhas publicitárias, a compreender como o autor usa palavras e imagens para convencer o leitor a aderir à ideia que ele quer passar em seu texto. Então, assim, a identificação do gênero textual, ele não é algo que vai vir específico. Identifica o gênero textual, né? Há uma gama de questões na qual pode vir relacionado esse gênero textual, tá certo? Aqui, de acordo com esses objetivos, né, nós podemos ver que começa com um objetivo mais fácil e vai aumentando o nível. Então, vamos lá iniciar. Vocês serão instigados, né, a pensar, primeiramente, sobre o conceito de gênero textual, né? O que seria um gênero textual, de uma forma mais ampla, né? Como é classificado, quais são essas características, e também relacionando com o contexto de produção, tá certo? Então, vamos lá. O momento agora é de trazer à tona o conceito de gênero textual e outros que estão envolvidos no processo comunicativo. Uma vez que você já se apropriou dos aspectos relevantes que o fundamentam através das considerações apresentadas no quadro que você preencheu. Vejamos algumas definições, porém vocês não preencheram esse quadro, né? Mas vamos às definições. Gêneros textuais. O que são esses gêneros textuais, né? Vamos lá. Primeiramente, né, nós devemos dizer que os gêneros textuais, eles possuem formas usuais de comunicação, possuem características predominantes de um tipo textual, são produzidos a partir da intenção comunicativa do autor e possuem um propósito comunicativo e uma função social. Quando lá nos gêneros textuais diz que eles possuem características predominantes de um tipo textual, quer dizer que o quê? Que dentro da narração pode ter um pouco de descrição, que dentro da descrição pode ter um pouco de narração, mas o gênero que mais, aliás, a característica que mais predomina de um tipo textual, certo? É que vai dar característica a ele, tá certo? Se ele é narrativo, qual é o tipo textual? Se ele é descritivo, tá certo? Então, prosseguindo.
é a intenção do autor, no caso o propósito, ou seja, a vontade enunciativa de quem produziu o texto. Ou seja, por que ele produziu determinado tipo de texto? É o que deseja comunicar, o que ele quer repassar. Está relacionado à escolha do gênero, da linguagem e dos possíveis interlocutores da mensagem. Ou seja, de acordo com o público que ele quer alcançar, ele vai utilizar um tipo de linguagem. Se ele quer atingir diretamente, por exemplo, o público infantil, vai ser uma linguagem. Se ele quer atingir o público adulto, vai ser outra linguagem. Então, a linguagem e os possíveis interlocutores da mensagem importam demais na produção de um texto. E a função social? Funcionalidade do texto, ou seja, para que ele serve, né? Está relacionado à forma de um texto pode ser utilizado na sociedade. Para que o texto serve, como eu já havia mencionado. Continuando. Agora nós vamos ver a linguagem desse texto, nós vamos ver o suporte e vamos ver a estrutura. A linguagem, forma utilizada para transmitir a mensagem, pode ser verbal ou não verbal, está relacionada ao propósito comunicativo. O que foi que eu falei aqui sobre propósito comunicativo? Aqui, está relacionado à escolha do gênero, da linguagem, dos possíveis interlocutores, que dependendo de quem são os interlocutores da mensagem, o texto pode variar, porque, consequentemente, o autor vai adaptar o tipo de linguagem para cada tipo de público. Continuando. O suporte é o ambiente na qual o texto circulará. Pode ser um ambiente físico ou virtual que serve de base para a materialização de um texto. Ou seja, pode ser um site, pode ser um jornal, pode ser uma revista. Está diretamente relacionado à escolha do gênero e ao propósito comunicativo. Ou seja, esse suporte, por exemplo, ele vai ter um local definido. Eu não vou publicar um texto sobre leitura em um site que fala sobre esportes, por exemplo, certo? E a estrutura é a forma como o texto está organizado. Pode ser rígida ou flexível, dependendo do gênero textual produzido. São construções textuais socialmente estabelecidas. Então, bola para frente. Sendo assim, fica bem nítida a ideia de que os gêneros textuais refletem e materializam as incontáveis práticas de leitura e de escrita existentes na sociedade. Por exemplo, se um repórter pretende narrar um acontecimento atual para os leitores de um jornal, em uma perspectiva mais objetiva e direta, ele provavelmente desenvolverá uma notícia, uma vez que esse gênero contempla essa função comunicativa com a estrutura e a linguagem desejadas pelo jornalista em questão. Para esse caso, então seria incoerente escrever, por exemplo, uma fábula ou um verbete de dicionário? Após essa reflexão prática, voltaremos aos textos 1 e 2, que não estão aqui nesse documento, tá certo? Para começo de conversa, para identificarmos os gêneros discursivos de cada um. Aí vamos lá. Aqui nós vamos prosseguir, com a nossa explicação sobre o tipo de texto. O primeiro tipo de texto é o cartoon, que muita gente aí confunde o cartoon com a charge, certo? Então, vamos ver aqui o que se diz sobre o cartoon. O cartoon se caracteriza como uma anedota gráfica, na qual podemos visualizar a presença da linguagem verbal associada à não verbal. Suas abordagens dizem respeito a situações relacionadas ao comportamento humano, mas não estão situados no tempo. Por isso, são denominados de atemporais e universais.
ou seja, não fazem referência a uma personalidade em específico. Então, eis aí a diferença, para quem ainda tinha dúvida, né? O cartoon, ele é algo atemporal. Ele faz referência ao comportamento humano? Faz. Só que um cartoon de 2000, pronto, mais próximo. Um cartoon de 2000 pode ser usado nos dias atuais, sem nenhum problema. Agora, uma charge do ano 2000 não fará sentido estar usando na data de hoje. Entendido? Porque a charge que foi usada em 2000 e foi feita em 2000 se refere àquele momento, né, em que estava acontecendo aquela situação. Então não fará sentido usá-la hoje. Então vamos lá. Como o texto 1 comprova os conceitos sobre cartoons apresentados na citação anterior? Reflitam aí, né? Como o texto 1 comprova os conceitos sobre cartoon apresentados na citação anterior. Bom, vocês não tiveram acesso ao texto 1, tá certo? Mas, em relação aos conceitos sobre cartoon, né, que é justamente isso que eu expliquei. Que o cartoon, ele é atemporal, ele pode ser usado em qualquer época, tá certo? Texto 2. História em quadrinhos ou HQs. História em quadrinhos ou HQs é um nome dado à arte de narrar histórias por meio de desenhos e textos, dispostos em sequência normalmente na horizontal. Essas histórias possuem os fundamentos básicos das narrativas, ou seja, enredos, personagens, tempo, lugar e desfecho. No geral, apresentam linguagem verbal e não verbal. Os artistas utilizam diversos recursos gráficos nesse gênero textual, com o intuito de trazer o leitor para dentro da história contada. Para comunicar as falas das personagens, por exemplo, são empregados balões com textos escritos. O formato desses balões também transmite intenções distintas. Aí vamos lá. Como, por exemplo, a interpretação de uma história em quadrinhos. Quando você vê os diferentes balões, né, você vai logo interpretando, né, o que o personagem queria repassar. Exemplo, indicam diferentes intenções, como uma fala, como um pensamento, um grito, um sonho também. Outro recurso bastante explorado são as onomatopeias, definidas como palavras que tentam reproduzir os sons, como cabum, tic-tac, tirim-tim-tim, clock, né? O som dos ponteiros do relógio, entre outros. Também é bastante explorado o uso de letras de tipos diferentes e sinais de pontuação. Muitas vezes os sinais de pontuação são utilizados até de maneira exagerada, né? Como a questão da exclamação, né? Várias exclamações, por exemplo. Sempre buscando a intenção com o leitor, a interação com o leitor. Os suportes mais usados para a publicação das histórias em quadrinhos são os jornais, as revistas e os gibis. E agora nós vamos conversar com o texto. Leia e depois responda as questões. Vamos lá direto às questões. A primeira questão diz o seguinte:
qual gênero textual este texto pertence. Então, para que nós possamos dar a resposta correta para essa questão, a gente tem que ir lá no texto e procurar as características do texto para poder conseguir responder, tá certo? Então, bora lá. Vamos começar aqui pelo final. Então, diz o seguinte, o nome da autora, né? Editora-chefe da Gazeta Valmir, edição março de 2019, Jornal de Estudantes de uma escola pública do estado de São Paulo, do estado do Ceará. Nossa, fui longe agora, né? Então, bora lá. Não é de hoje que se colocam em evidência questões ambientais com tamanha importância por meio de veículos de comunicação. Toda essa preocupação se deve a fatos como, por exemplo, o processo de globalização que exige cada vez mais a extração e a exploração de fontes de energia e de matérias-primas dentro de setores de produção, assim como o advento do crescimento populacional desordenado, a qual motiva o consumo que decorre dessa exploração. Então, a partir do início do texto, nós podemos perceber que o texto vai falar sobre o quê? Vai falar sobre as questões ambientais, sobre a preocupação com o processo de globalização. E continuamos. A utilização desses recursos pode ser benéfica se feita de forma legalizada, o que não ocorre na maioria dos casos, pois o uso indevido pode gerar problemas para a natureza e, por consequência, para o ser humano. Alguns casos tornam-se explícitos no meio midiático por atingir grandes proporções naturais, como os rompimentos das barragens de rejeitos de minério em Mariana, Minas Gerais, 2015, e Brumadinho, Minas Gerais, 2019. Ambos considerados crimes ambientais que trouxeram altos índices de morte da população local, de funcionários da empresa responsável de espécies, animais e plantas. Então, começou falando da questão ambiental, da globalização. Logo em seguida, falou da questão do mau uso, né, do uso indevido desses recursos ambientais. E logo mais citou a questão de Mariana e Brumadinho, que foram, de início, considerados como desastres ambientais, né, mas que na realidade são crimes ambientais, né? Essa falta de consciência é vista não apenas em grandes empresas, mas também na prática da população no dia a dia, com hábitos prejudiciais que poderiam ser modificados. Assim, o Gazeta Valmir decidiu dar visibilidade a essa pauta no decorrer da edição. Vejam aí o grande detalhe da questão. Quando ele diz assim, o Gazeta Valmir decidiu dar... Tá falando de quem? Quem é Gazeta Valmir? Seria uma pessoa? Não, é um jornal. Decidiu dar visibilidade a essa pauta no decorrer da edição. Da edição de quê? Do jornal. Conversando com o leitor por meio de informações e levantando questões com artigo de opinião, entrevista e chat. A edição também conta com sessões de entretenimento, colaboração de professores e notícias da escola. Então, nós podemos perceber que esse texto faz parte do Jornal da Escola. É o texto na qual apresenta o jornal ao leitor. Então, o que se pode falar? Que isso aqui seria que tipo textual? Seria um editorial, certo? O editorial de um jornal. Então, logo mais, né, nós temos na segunda questão, logo mais nós temos a questão que na qual você vai marcar as opções
que fizeram você acreditar que esse texto é um gênero textual chamado editorial.